pessoal do Objetivo Terceiro I, que pediu essa gravação? Tudo jóia com vocês? Então a gente está aqui para falar daquela questão da Unesp 2006 que vocês pediram para mim. Belezinha? Será que ele tem alguma fórmula mágica? Tá lá, a questão ela fala sobre uma sonda, que foi mandada para um cometa, e ela cita uma situação semelhante, em que a gente vai ter uma sonda espacial S, que está aqui, ó, tá? Essa sonda espacial S aqui, deixa eu ver, aí, ó, que vai enviar um projétil que vai atingir um cometa que está em C. Então ele diz assim, ó, com mistério e missão semelhante, na qual uma sonda espacial S, percorrendo uma trajetória retilínea, aproxima-se do núcleo de um cometa C, com velocidade v constante, relativamente ao cometa. Quando se encontra uma distância d do cometa, quer dizer, quando a sonda está então nesta posição e o cometa está aqui, ó, a distância d, a sonda lança um projétil rumo ao seu núcleo, também em linha reta e com velocidade 3v/2. No instante em que o projétil atinge o alvo, a sonda assume nova trajetória retilínea. Então vamos marcar isso aqui, ó. Quando o projétil atinge o alvo, quem é o alvo dele? É o cometa. A sonda assume uma nova trajetória. Olha lá, então. O projétil vai ter percorrido toda essa distância aqui, que é d, enquanto a sonda vai ter percorrido esta distância aqui, ó. Professor, como é que você sabe que ela percorreu essa distância? Porque daqui para frente ela vai mudar a trajetória. Então a gente vai ter, ó, um ΔS da sonda, que é todo o d que o projétil percorreu, menos o x. Beleza? Então ela vai percorrer com a mesma distância, a mesma velocidade, perdão, e vai desviar do cometa. A aproximação máxima da sonda com o cometa ocorre quando a distância entre eles é d/5, como esquematizado aqui. Tá, então a sonda estaria passando por esta posição, vou marcar ela aqui, ó, mostrar essa posição, tá? Na máxima aproximação. Desprezando efeitos gravitacionais do cometa sobre a sonda e o projétil, calcule letra A distância x da sonda em relação ao núcleo do cometa. Então esse x aqui, é esse, deixa eu mudar aqui, ó, este, no instante em que o projétil atinge o cometa. Apresente sua resposta em função de d, quer dizer, esse x vale uma parte de d. Quantas partes de d ele vale? Qual é o macete, a sacada para a gente resolver essa questão aqui? É o que está grifado aqui no texto, ó. O projétil atinge o alvo quando a sonda vai mudar. Ou seja, o tempo para esses dois móveis percorrerem as distâncias que estão indicadas na figura, verde para a sonda e laranja, ó, que eu marquei em laranja aqui, para o projétil e verde para a sonda, o tempo é o mesmo. Então eu posso falar que o tempo para que o projétil atinja o cometa é o mesmo para que a sonda atinja o cometa. Ô senhor, mas como é que eu acho esses tempos aí? Ó, vamos lá, rascunho. Como o movimento é uniforme, a velocidade é ΔS por ΔT. E aí eu posso fazer uma troca rápida de lado aqui. Falar que o ΔT é a distância, o ΔS, deslocamento, dividido pela velocidade. Ah, agora eu entendi! Então, o deslocamento que o projétil teve, dividido pela velocidade do projétil, é igual ao deslocamento da sonda, dividido pela velocidade da sonda. Os deslocamentos eu marquei na figura, e as velocidades desses dois elementos, a velocidade do projétil é 3v/2, em que o v é a velocidade da sonda, Eu vou escrever como 1,5v. Geralmente eu falo para você que eu prefiro fazer a conta com fração, mas nesse caso em particular me ajuda, porque eu já tenho uma divisão de frações aqui. E a velocidade da sonda é v. Vou baixar um pouquinho essa telinha aqui para a gente poder substituir os valores. Ó. Vamos dar uma linhazinha mais para frente. Olha aí como física é uma coisa que relaxa. O ΔSP é o dzão, dividido por 1,5
V. Distância que o projétil andou, dividido pela velocidade dele. Enquanto o ΔS da sonda é a distância d menos o x dividido por v. Esse v aqui, ó, com esse eu simplifico. E aí eu vou multiplicar com 1,5 aqui. Tá? Multiplico com 1,5. Esse d estava sozinho, vai permanecer. Na verdade, ele seria, se eu fosse multiplicar em cruz, multiplicado por 1, que é o resultado quando a gente simplifica a velocidade da sonda do lado de lá, né? Ficaria 1,5 vezes d menos x igual a d. 1,5 vezes d menos x igual a d. Aí eu multiplico distributivamente. 1,5 vezes d menos 1,5 vezes x igual ao dzão. Troca de lado aqui. 1,5d menos d, sai mosquitinho, igual a 1,5x. Eu não vou tirar esse mosquito da edição, não. Deixa ele aí. 0,5 vezes d igual a 1,5x. Como a gente quer saber o x, vamos dividir por 1,5. Só vou escrever o x na frente, ó. X dá meio vezes d sobre 1,5. Não é muito elegante a gente deixar decimal e fração. Então, para poder deixar um resultado mais bonitinho, eu vou multiplicar o denominador e o numerador por 2. Vou baixar mais um pouco aqui. Então, o nosso x, a gente chegou na resposta final, meio vezes d vezes 2 dá d. Dividido por 1,5 vezes 2, que é 3. Então, a gente descobriu que o nosso x mede d sobre 3. Beleza? Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Vou voltar aqui para cima, para a gente marcar esse d sobre 3 na figura, que seria este pedaço aqui, né? O x igual a d sobre 3. Para a gente começar a preparar a nossa questão para o item B. Eu vou apagar esse pedaço aqui, ó. Se você não tinha anotado o item A, volta, dá um pause, né? E você faz isso lá. Dá uma olhada, a letra B ele fala assim, ó. O instante medido a partir do lançamento do projétil em que ocorre a máxima aproximação entre a sonda e o cometa. Dê a resposta em função de dzão e v. Bom, a partir do lançamento do projétil, a sonda anda esse tanto que a gente calculou agora, que é d menos x. Você lembra? Ó, o x é d sobre 3, né? Então aqui ficaria d menos d sobre 3. Então esse pedaço é 2d sobre 3. A gente precisava disso durante a solução. Vou marcar num cantinho, depois eu vou apagar. Ó. O ΔS da sonda era d menos x. Então era d menos d sobre 3. É d menos 1/3 de d. São 2/3 de d. Eu deixei lá, tá? Vou apagar ele aqui, se precisar, depois você confere essa continha. Mas eu também preciso saber quanto que vale este restinho de pedaço, porque ele perguntou pra gente quanto é o tempo entre o lançamento do projétil e a máxima aproximação. Então a sonda andou esse total dos dois trechos que estão em verde. Aqui embaixo, ó, a gente tem um triângulo retângulo. Em que um cateto é o y que eu marquei, outro cateto é d sobre 5 e a hipotenusa é o x que vale d sobre 3. Então o que a gente vai fazer para descobrir aquele y? Aplicar um Pitágoras. Aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Ai, Sor, que difícil. Pois é. Ela era meio dificilzinha mesmo, né? Por ser toda literal. Ó, d sobre 3
ao quadrado igual a d sobre 5 ao quadrado mais y quadrado. D sobre 3 ao quadrado, d quadrado sobre 9. O d sobre 5 ao quadrado eu já vou mandar para lá subtraindo. Então fica menos d quadrado sobre 25. Isso vai ser igual a y ao quadrado. Eu preciso subtrair as frações. Para isso eu preciso de um múltiplo comum. Geralmente a gente faz o mínimo múltiplo comum. Mas você não é obrigado a fazer o mínimo. Eu posso simplesmente multiplicar os dois valores. O produto deles, obviamente, é múltiplo de cada um. Quando eu divido 9 vezes 25 por 9, simplifico o 9 e sobra o 25. Então fica 25 dzão quadrado menos. Se eu dividir 9 vezes 25 por 25, vai sobrar o 9. Então vezes 9d quadrado. Esse cara é igual a y ao quadrado. Eu não vou fazer a conta, tá? Não vou fazer o produto aqui embaixo. Vou deixar indicado, porque vai ficar 25 menos 9 dá 16. D ao quadrado sobre 9 vezes 25. Repara que eu vou precisar extrair a raiz, só que todos os números do meu lado direito são quadrados perfeitos. 16d quadrado, 9, 25. Então é mais fácil eu extrair a raiz primeiro, depois fazer o produto, do que multiplicar todo mundo ali para extrair a raiz, né, de números que são enormes. Ó. O nosso y aqui vai dar raiz de 16, 4, raiz de d quadrado é d, raiz de 9 é 3 e raiz de 25 é 5. Então a gente vai concluir que o y dá 4d sobre 15. 4d sobre 15 é o tanto que a sonda percorreu depois que o projétil atingiu o cometa. Eu precisava desse resultado para determinar o deslocamento total da sonda para a gente fazer o item B. Então eu vou descer aqui para a gente escrever a letra B. Ó. O ΔS total da sonda vai ser 2d sobre 3. Tá? Vou voltar depois na figura para você olhar isso aí. Mais esse pedaço que a gente acabou de achar, que é 4d sobre 15. Ó. O 2d sobre 3 mais o 4d sobre 15. A gente vai fazer um MMC entre 3 e 15. Como são múltiplos, né? O 15 é múltiplo de 3, o MMC acaba sendo o maior número. 15 dividido por 3, 5. 15 por 3 dá 5, vezes 2d, 10d. Mais 15 dividido por 15 dá 1, vezes 4d é 4d. Então o deslocamento que a sonda teve desde o lançamento do projétil até a máxima aproximação foi de 14d sobre 15. Como a gente quer saber o tempo, a gente aplica um ΔS sobre ΔD. Então, eu vou multiplicar o tempo para cá. Ó. A velocidade vezes o tempo. 14d sobre 15. Como a gente quer saber o tempo, vamos dividir pela velocidade. O ΔT, 14d sobre 15 vezes v. Como assim? Não entendi. Oi? Ah, beleza. Você pode me escrever, tá? Tanto aqui no canal, ou você pode entrar no meu Instagram, que deve aparecer por aqui, ou me procura na escola.
questão realmente trabalhosa, uma questão da Unesp 2006. Atualmente as questões nessa pegada estão mais para FUVEST, né? Nem aparece tanto assim, apertada desse jeito na Unesp, literal. Mas tá a resolução para vocês aí. Beleza? Juízo, abraço, bom estudo para todo mundo. E ponto final. E ponto final. E ponto final. Próxima pergunta, por favor.